No momento em que tanto se discute as questões relacionadas com o eventual estado de emergência que poderá vir a ser declarado amanhã pelo Presidente da República, importa perceber, em primeiro lugar, o que é o estado de emergência, quais são as consequências de um estado de emergência e também qual é que é o processo com ele relacionado e as dinâmicas que poderá acarretar. Ora bem, o estado de emergência distingue-se, em primeiro lugar, de um estado de sítio. Estas duas figuras estão previstas na nossa Constituição, inclusivamente numa lei também que data de 1986 e que define a tramitação para a declaração do estado de emergência e, basicamente, nós falamos de um estado de sítio, que é uma situação mais catastrófica, mais grave, em que está iminente ou um golpe de Estado, que coloca em causa a ordem constitucional, ou até mesmo um eventual ataque estrangeiro contra o nosso país. E ataque estrangeiro no sentido de ataque armado, de uma agressão cometida contra o nosso país. Um estado de emergência acaba por ser uma situação relativamente de menor gravidade ou menor intensidade, no entanto, significa que se poderá estar a verificar ou poderá ameaçar vir a verificar uma situação de calamidade pública. Ora, para haver calamidade pública, pelo menos com base na Lei de Bases da Proteção Civil, é preciso que exista uma catástrofe. E o Governo, aquilo que acabou por reconhecer, foi uma situação de alerta e não necessariamente uma situação de calamidade. São duas situações distintas. A situação de alerta serve para que sejam adotadas medidas preventivas ou medidas especiais de reação, enquanto, relativamente à situação de calamidade, esta acaba por ser declarada quando é previsível uma intensidade que reconhece a necessidade de adoção de medidas de caráter relativamente excepcional que se destinam a prevenir, a reagir ou até mesmo a repor a normalidade de uma situação anteriormente verificada até à data da verificação dessa catástrofe. Ora, o Presidente da República, a tramitação da declaração do estado de emergência é, a meu ver, bastante simples. O Presidente da República declara o estado de emergência depois de ouvir o Governo, sendo que a audição ao Governo acaba por não ter um efeito vinculativo. Portanto, se o Governo se opuser à declaração de estado de emergência, o Presidente da República não é obrigado a seguir essa indicação do Governo e, por outro lado, é a Assembleia da República ou o Parlamento que autorizam que seja declarado estado de emergência. Naturalmente que é necessário que existam aqui algumas dinâmicas, de forma a que, se um Presidente sentir que existem condições para declarar o estado de emergência, para que elas sejam verificadas, portanto, é muito necessário contar, então, com a autorização por parte do Parlamento ou da Assembleia da República, o que muitas vezes também poderá partir ou poderá ser influenciada uma decisão destas com base na cor política do Governo. Se o Governo estiver contra, é possível, embora não seja automático e não seja sequer provável, mas é possível que possa ser uma opinião partilhada pelo partido em geral. Ou seja, e o que é que isto significa? Que uma Assembleia da República, nestas condições, poderia opor-se também a que o estado de emergência viesse a ser declarado. O Conselho de Estado, ao contrário daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa acabou por fazer, acaba por ser um órgão que não é necessário ser auscultado numa situação destas, não é necessário ser consultado. Daí que este período de 3 dias acaba por um lado, por burocratizar ainda mais o processo, acaba por complicar mais uma situação que se pretende ágil, mas por outro lado também temos de compreender que o Presidente da República pode querer contar com apoios, nomeadamente se caso o Governo e a própria Assembleia da República venham manifestar resistência. Portanto, o Conselho de Estado acaba por ter aqui essa função. Se, ouvido o Conselho de Estado, o Presidente da República contar com o seu apoio, então poderá, uma vez reunindo-se com o Governo, poder fazer essa pressão no sentido de dizer que o Conselho de Estado acaba por partilhar a opinião do Presidente. Ainda assim, numa fase desta natureza, exige-se que as decisões sejam tomadas ontem, sejam extremamente urgentes e marcar um Conselho de Estado para ao fim de 3 dias, quando é possível agilizar ainda mais este processo e dispensar órgãos cuja audição ou consulta não são obrigatórios, a meu ver, seria o recomendável. As consequências de um estado de emergência, isto apenas para terminar, acabam por ser relativamente simples, mas ao mesmo tempo complexas. Portanto, por um lado, nós temos uma restrição de direitos fundamentais, que tem sempre de ser proporcional aos direitos que vão ser sacrificados face ao fim que se pretende alcançar. Portanto, e mesmo à proporcionalidade da ameaça que ameaça verificar-se enquanto catástrofe sobre a sociedade e sobre o país. Por outro lado, o que é que isto poderá significar? António Costa já deu um sinal disso há 2 dias, portanto no domingo à noite, quando abordou de uma forma bastante leve as questões relacionadas com a liberdade de circulação e com a liberdade de reunião. Ora, o país poderá ficar paralisado num estado de emergência, mas não é automático que o país fique paralisado, inclusivamente a atividade económica. Isso não é uma consequência imediata. A liberdade de circulação pode ser reduzida, não tem de ser radicalmente e de uma forma expressa e bastante categórica reduzida, ou até eliminada e suprimida, como por
Por exemplo, ainda ontem Emmanuel Macron acabou por anunciar em França, ou mesmo noutros países, como a Áustria, que acabou por proibir o direito de reunião quando estejam presentes 5 ou mais pessoas. Portanto, isto acabam por ser direitos extremamente restritivos. Em Portugal é possível que isso aconteça. Se calhar até poderá ser o ideal, sobretudo se considerarmos que o estado de emergência acaba por ser uma situação, uma figura que acaba por ter a duração de 15 dias, embora eventualmente renovável, mas durante 15 dias ou com mais uma renovação, poderá ser suficiente para conseguir conter esta ameaça de uma forma até bastante expressa. Ora, o que é que isto significa? Que as questões relacionadas com a quarentena obrigatória poderão estar aqui em cima da mesa para impedir que exista esse contágio a pessoas que, neste caso, só vão cumprir a quarentena de forma voluntária, inclusivamente o isolamento. Portanto, quer a quarentena, quer o isolamento, neste momento são voluntários. A quarentena obrigatória é inconstitucional à luz da lei portuguesa. No entanto, existem outras formas de poder contrariar essa inconstitucionalidade de uma forma legal. A primeira delas é, assim que existir notícia de que alguém possa estar a contrair, ou possa ter contraído, ou possa estar em vias de poder contagiar terceiros relativamente ao Covid-19, com certeza que uma das medidas que poderão ser tomadas poderão ser no âmbito do processo penal, porque estas pessoas têm doenças infectocontagiosas relativamente graves e correm o risco de contagiar terceiros por negligência. Existem medidas, nomeadamente a título de medidas de coação, que podem ser impostas a estas pessoas para impedir que elas venham a contagiar ou que venham a assumir comportamentos irresponsáveis que possam contagiar inconscientemente outros. E depois temos também uma lei que protege as competências da Ministra da Saúde e que lhe permitem adotar os procedimentos necessários para conseguir proteger e isolar aqueles que estão saudáveis daqueles que estão doentes. Isto não significa que tenha de haver uma restrição à liberdade de movimentos, quer por parte de quem está contagiado, quer por parte dos restantes, mas implica, com certeza, medidas musculadas que o Governo, por si só e sozinho, poderá não se sentir capacitado para o tomar, embora, volto a frisar, a questão do estado de emergência já deveria ter sido declarado muito antes de nós esperarmos que se verificasse o primeiro caso de Covid-19 em Portugal. Portanto, isto é uma questão complexa, a questão do estado de emergência, não é fácil tomar uma decisão destas, mas neste momento aquilo que nós exigimos é um líder, que neste caso é o Presidente da República, que, caso esteja isolado, tem de acabar por conseguir encontrar formas de conseguir dar a volta a uma situação desta natureza, e um líder também se vê aqui, é pela coragem de poder tomar decisões não unilaterais, mas muitas vezes são medidas impopulares que as pessoas possam não compreender, embora eu acredite que neste caso as pessoas já estarão mentalizadas para isso, mas porque o interesse nacional assim o exige.